Este relato aconteceu com meu avô. Ele se chamava João. Bem, vamos ao relato. Quando João era pequeno, ele sempre andava doente. Pegou uma tuberculose e tinha crises diversas. Então, passou a ter que usar pratos e talheres separados para não ter que contaminar alguém. E dormia no quartinho velho onde a sua mãe guardava trambiqueiras. O garoto mexia nas velharias e fuçava tudo. E nunca eram coisas que prestavam. E ele sempre achava revistas velhas, chapéus, bugigangas e nada que fosse interessante. E foi quando ele mexia embaixo da cama que encontrou um livro empanado. Tirou o pano do livro e fazia questão de saber que livro era aquele. Então, ele viu uma frase e um nome escrito em dourado meio apagado: São Cipriano, o bruxo capa preta. Logo percebeu que era o livro que todos falavam e tanto o temiam. O livro dos bruxos e dos feiticeiros. O livro tinha vários feitiços abomináveis, magias de conjuração, nas quais se sacrificavam gatos, sapos e até cachorros de estimação da família. Bem, o João achava divertido ler aquelas coisas demoníacas. Para ele, era como se fosse um livro de terror, nada mais. Na hora que ele abriu a página da oração milagrosa da capa preta, caiu do livro um pedaço de papel velho e rasgado. E nele estava escrito o nome de todas as pessoas da família, inclusive o dele. Ele viu até o nome dos avós, e na frente de cada um tinha um ok. Os ok's eram para marcar os parentes que haviam morrido. Ele ficou desesperado e veio logo à conclusão que a sua própria mãe tinha feito um pacto. E para adiar o pagamento ao diabo, ela entregava um parente de sangue no seu lugar toda vez que ele vinha buscá-la. Olhou a lista novamente e quase caiu para trás, quando viu que era o próximo, e talvez, muito provavelmente, fosse essa a razão dele estar doente. O garoto não pensou duas vezes, e então fez a oração da cabra preta milagrosa e vendeu a sua alma. Fazia tudo conforme o livro ensinava. Acendeu uma vela em homenagem a Lúcifer, e com um punhal cortou o polegar, e deixou pingar uma gota de sangue sobre a chama. Em seguida colocou o punhal sobre a mesa, negou o Espírito Santo 3 vezes e fez oração. Notou que no final da oração dizia-se o seguinte: A luta vencerei com os poderes da cabra preta. Inimigo, com 2 eu te vejo, e com 3 eu te prendo com Caifás, Satanás e Farrabás. Lembrou que a sua mãe sempre falava isso quando não ia com a cara de alguém. Com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só a forma disfarçada de rezar a oração da cabra preta. Pois se a sua mãe ou a sua avó fazia isso, com certeza estaria fazendo alguma espécie de feitiço. No dia seguinte, apareceu um gato preto morto na frente da porta da casa. E o João não saiu do quarto. Bem, ele não saiu porque não podia, mas ouviu o seu pai comentando com a sua mãe. Eles comentavam que já era para o João ter morrido há semanas atrás. Porém, em alguns dias, ele já estava bem melhor da tuberculose. Não tossiu mais e já podia brincar. E a partir daí, ele nunca mais pegou um resfriado. E passou-se 7 anos e a sua mãe veio a falecer.
O João não sentiu nada e nem chorou, pois ela o tratava mal e amaldiçoava o menino desde que descobriu que ele havia roubado e feito uso do seu livro de São Cipriano. Boa noite. Um amigo que conheci recentemente me relatou este caso. Hoje, trabalhamos como professores na mesma escola. Declaro que ele é uma pessoa culta, lúcida e pouco dada a desvaneios vulgares e comuns, o que torna ainda mais extraordinária a história por ele relatada. Bem, vamos ao relato. Em uma das inúmeras aventuras que ocorrem durante a adolescência, este meu amigo, que chamaremos de Tiago, e vários outros companheiros que não conheci, haviam se reunidos na clareira de um pequeno bosque cercado em sua cidadezinha natal para beber, rir e conversar. Era por volta de meia-noite e todos se divertiam. Nada de anormal. E poucas são as pessoas que nunca fizeram coisa parecida. Aquele que era líder natural do grupo teria advertido a todos de como proceder se alguém, especialmente algum policial, se aproximasse. Ninguém se apavora ou corre. Todos aqui já têm seus 18 anos. Estamos só com bebida. E não tem nada demais. Se nos revistarem e não acharem nenhuma droga ilegal, eles vão embora. E a gente continua a nossa festa. Menciono este fato porque este líder sensato foi o primeiro a correr quando os sons começaram e o primeiro a ver a coisa. Após isso, todos ficaram algum tempo conversando e rindo de forma tranquila, até que ouviram alguns ruídos estranhos na mata ao nosso redor. De início, pensaram que poderia ser a polícia fazendo alguma ronda ou algum curioso que ouviu os sons do pessoal naquele local. Mas, no entanto, não era nada disso. Então, aqueles sons na mata foram se aproximando, e de repente pairou um silêncio pesado, quase sólido. E em seguida, tudo o que se ouviu foram passos pesados e rápidos se aproximando, parecendo ser de algum quadrúpede, que fazia o chão tremer. E aqueles que olhavam na direção daquilo que se aproximava disparavam em pânico. E quando Tiago olhou, o que ele viu o encheu de terror. E eu me lembro dele se arrepiar todinho ao me contar. Acompanhado os sons e vibração dos passos, aquilo era como de um enorme touro. Ele via galhos das árvores e arbustos quebrando e dando passagem a um enorme animal. Também gravetos sendo esmagado pelos seus cascos e mais nada. Ali havia apenas os sinais da passagem de algo se aproximando veloz. Mas por incrível que pareça, não havia nenhuma criatura visível. Era como se a besta que os perseguia, apesar de sólida e tangível, não pudesse ser vislumbrada por olhos humanos. Enxergava-se através dela as plantas que ela quebrava e deformava, e ouvia-se a sua corrida veloz cada vez mais próxima. E isso era tudo, e não havia nada sólido para ser visto. Todos alcançaram a cerca de arame e a saltaram de qualquer jeito, e muitos conseguindo cortes feios feitos nas farpas da cerca, e outros esfolados e com contusões bem sérias.
A coisa os perseguiu até ali, mas quando o último pulou a cerca, os sons cessaram e ficou tudo silencioso, como se não houvesse nenhuma criatura viva naquele bosque. Todos comentaram apavorados o fenômeno, e o que cada um disse que vira fechava perfeitamente com os outros relatos, o que exclui a hipótese de efeito do álcool ou alucinação. Bem, o que teria sido aquilo? Alguém teria perguntado, mas até hoje a pergunta permanece sem resposta. E aquele fato se tornou um grande mistério do sobrenatural. Boa noite.